dia que o pessoal for terminando o jogo do Galo, deve vir para assistir o resto, a aula. Hoje eu vou falar para o assunto hoje é até um assunto relativamente curto para falar para vocês hoje. Esse assunto de substituições é pequeno comparado aos outros temas. Então, o que vocês quiserem discutir, se tiverem dúvidas do material que eu disponibilizei, dúvidas anteriores, a gente pode começar conversando por aí, tá, pessoal? Como sempre proponho para vocês. E aí depois eu apresento o que eu tenho para apresentar, que é um complemento. Boa noite, João. É um complemento ao material que eu disponibilizei na sexta-feira, tá? Então, alguma dúvida que vocês queiram me perguntar, quem tiver dúvida pode perguntar, a gente pode começar a discussão por aí. Se ninguém tiver dúvida, aí eu vou direto para os exemplos, para o que eu quero mostrar para vocês. Ninguém tem dúvida, não? Quer perguntar nada, não? Professor, eu queria perguntar sobre a última avaliação. Eu ainda não consegui ver quais questões tinham quais respostas e o gabarito, né? Ô, João, eu acabei esquecendo de fazer isso, cara. Me desculpe. Eu vou colocar um lembrete aqui. Eu vou, inclusive, corrigir, porque quando eu corrijo, eu acho que aparece essas coisas para vocês. Mas eu até vi na semana passada, eu tô procurando um post-it aqui para deixar colado aqui na minha frente, para eu olhar isso amanhã. Mas na semana passada eu cheguei a olhar eu falei que eu ia abrir um chamado e esqueci. Deixa eu anotar isso aqui antes que eu me esqueça novamente. Mas aí eu vou fazer a correção amanhã mesmo, lá no sistema, porque lá no sistema é só liberar mesmo a correção. E aí eu creio que vocês vão ver, tá? Bem lembrado. Aproveitando sua pergunta, né, sua ponderação, na sexta-feira eu vou liberar uma outra lista de exercícios para vocês me entregarem na semana que vem, tá, gente? Então fiquem atentos aí. E só lembrando que semana que vem nós vamos ter aula síncrona na quarta e na sexta, porque semana que vem já é a última semana antes da prova, tá? A prova é dia 24. Então atenção aí para isso, tá? E como é que vai ser o esquema da prova? Você vai Ô, liberar só João, no horário da aula ou eu esqueci? eu acho que eu devo liberar por 24 horas para vocês fazerem, pelo menos, tá? Em geral, eu deixo Melhor, né? 24 horas com uma lista de exercícios, tá? Tranquilo, então. Obrigado. Uhum. Deixar uma notinha colada aqui na minha frente, que aí eu não esqueço. No meu escritório tem uma prateleira aqui logo acima, ela fica cheia de post-itzinho para me lembrar das coisas, porque acaba sendo muita coisa e a gente não lembra de tudo. Mas então vamos lá, se vocês não querem me perguntar nada sobre dúvidas sobre matéria, eu vou fazer uma explanação. Como eu disse, hoje o assunto nem é tão longo assim. Essa ideia de substituições, então, nas equações, elas vêm no intuito de nos permitir resolver algumas equações mais. Eu falava agora há pouco na outra turma, se a quantidade de equações que nós conseguimos resolver analiticamente, ou seja, que nós conseguimos encontrar uma solução para ela, é um conjunto muito pequeno, tá? Dentro do universo das equações diferenciais, e a gente está falando só das de primeira ordem, o que a gente consegue encontrar solução analítica para elas é um universo muito pequeno. Tá? A maioria das equações de primeira ordem, para encontrar uma solução para elas, você tem que lançar mão de métodos numéricos que vão encontrar uma solução aproximada para a sua equação. Então, a ideia das substituições, assim como foi no caso das equações separáveis, no caso das equações exatas, é você aumentar o rol daquelas equações que você consegue resolver. Grosso modo,
substituição vai ser útil para quê? Para transformar uma equação que você não sabe resolver em uma equação que você sabe resolver. Então, eu vou mostrar para vocês hoje duas situações. Vou mostrar não, né? Eu vou reforçar o que já foi apresentado nos vídeos que eu sugeri a vocês. Eu vou reforçar a ideia de, em duas situações, são as que nós chamaremos de equações homogêneas e também as chamadas equações de Bernoulli. Eu hoje tenho uma novidade, eu estou usando o browser do Windows para apresentar a aula para vocês. Eu achei que ficou melhor do que o whiteboard, tá? Então, qualquer coisa que tiver ruim, se não ficar bom, vocês podem me falar. Mas aí, como eu ia dizendo, as substituições, elas funcionam não resolvendo diretamente a equação, mas transformando a equação em um modelo de equação que você saiba resolver. Bem, então vamos lá. A gente vai começar com essas EDOs homogêneas. E as EDOs homogêneas, elas são EDOs que podem ser escritas da seguinte forma. Elas podem ser escritas como y' de x igual a uma função f grande que dependa de y sobre x. Na verdade, essa função f grande é uma função em duas variáveis, mas que você pode manipulá-la a fim de que essa expressão em duas variáveis possa ser expressa como uma função que dependa do quociente y sobre x. Como é isso? A melhor maneira de você entender essa ideia é olhando para exemplos de funções que atendam a essa condição. Então, por exemplo, a função f de x igual a x2 mais y2 sobre xy, por exemplo, vai atender a essa condição porque eu posso manipular essa expressão a fim de que ela se torne uma expressão dependente do quociente y sobre x. De que forma? Eu posso dividir numerador e denominador dessa equação por x ao quadrado. E para fazer isso, eu preciso admitir que x tem que ser diferente de zero, tá? Espera aí. Deixa eu colocar o x diferente de zero aqui na parte de baixo. Para dividir por x quadrado, eu preciso admitir que x tem que ser diferente de zero. Admitindo que x é diferente de zero, então, note o seguinte, dividindo o numerador e denominador por x quadrado, você vai ter x quadrado mais y ao quadrado sobre x quadrado, e aqui x vezes y sobre x quadrado, e o resultado dessa simplificação é que a sua expressão agora pode ser escrita como 1 mais y sobre x elevado ao quadrado dividido por y sobre x. Note, aqui ficaria x quadrado sobre x quadrado, que deu 1, y ao quadrado sobre x quadrado, então eu escrevi como y sobre x ao quadrado, e aqui y sobre x. Note, então, que para x diferente de zero, essas duas expressões são iguais, mas elas se expressam de formas diferentes. Enquanto essa daqui tem uma expressão padrão, como uma função, opa, aqui eu esqueci de escrever, f de xy, y aqui, do lado de cá, a expressão pode ser posta como uma nova função, uma função f grande, que depende do quociente y sobre x. A função 1 mais y sobre x ao quadrado sobre y sobre x.
As funções que satisfazem essa condição são chamadas de funções homogêneas. Muitos livros classificam como funções homogêneas de grau zero, tá? Classificam em relação à homogeneidade. E essa propriedade da homogeneidade, pelo menos para funções racionais, como é esse exemplo, funções racionais são funções definidas como quocientes de polinômios. Se o grau do polinômio no numerador for igual ao grau do polinômio no numerador, porém mais que isso, se esse polinômio for constituído apenas de monômios do mesmo grau, então aqui x² mais y² dividido por x vezes y, se você for contar o grau desse monômio, é 1 do x mais 1 do y. Então, 2. Então, aqui é um monômio de grau 2, aqui é um monômio de grau 2, aqui é um monômio... É essa propriedade de homogeneidade entre o grau dos monômios que aparecem nessa expressão racional que garante que essa função possa ser reescrita dessa forma. Se você tivesse, por exemplo, um caso de uma função g de x, y, que se escrevesse como x2 mais y sobre xy, essa propriedade já não mais poderia ser verificada. Tá? Ela não mais poderia ser verificada. Por quê? Porque aqui eu tenho um monômio de grau 2, aqui eu tenho um monômio de grau 2, mas esse monômio que aparece aqui, ele tem grau 1. Então, essa daqui não é homogênea, tá? É homogênea. E aí, então, uma vez que a função, que a EDO possa ser escrita dessa maneira, eu vou usar uma mudança de variável nessa equação que vai explorar exatamente o fato da EDO poder se escrever nesses termos. E a mudança de variável não poderia ser mais indicativa. Eu vou trocar a função y de x pela função u de x igual a y de x sobre x. Essa daqui é a substituição que nós faremos para o caso das equações homogêneas. As substituições, elas dependem da equação que você está trabalhando. Você pode ter uma equação que não seja uma EDO homogênea, que não seja uma equação de Bernoulli, mas que você olha para a expressão e aquela expressão que está ali te permite definir uma nova substituição. E essa nova substituição vai te levar a uma EDO para a qual você consegue resolver. Esse tem que ser sempre o espírito. Tá? Então, vamos olhar aqui para duas situações apenas. Mas existem inúmeras outras possibilidades. E como é que funciona? Como é que você resolve uma equação usando uma substituição? Como eu disse, a substituição não vai resolver a EDO. Ela vai transformar a EDO numa EDO que pode ser resolvida com uma técnica que nós conhecemos, nesse caso aqui. Vai transformar essa EDO numa EDO separável. Tá? Então, veja só como é que funciona. Eu vou resolver, então, um exemplo para ilustrar isso. Vamos, através de um exemplo, vamos entender através do exemplo a seguir. Eu vou pegar aquela função ali mesmo, que eu comecei a desenhar ela. Então, eu quero resolva a EDO y' igual a x2 mais y2 sobre xy. Certo? Como eu já disse, essa EDO é uma EDO homogênea, nos termos que estão ali descritos, porque ela pode ser reescrita nesse formato aqui. Certo? Essa EDO ela pode ser reescrita como 1 mais y sobre x ao quadrado sobre
y sobre x, sempre que x for diferente de zero, e eu não posso esquecer disso. Então, a substituição é a seguinte, olha, fazendo u igual a y sobre x, isso daqui é equivalente, uma vez que eu estou supondo x diferente de zero, isso aqui é equivalente eu afirmar que y é igual a x vezes u. E, por sua vez, isso implica que a derivada y', aqui eu vou ter que usar a regra do produto para derivar, vai ficar ', a derivada de x em relação a x dá 1, então dá 1 vezes u, mais x vezes a derivada de u'. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, toda vez que você define uma relação entre a variável dependente y e uma nova variável dependente u que vai substituí-la, você também encontra uma relação entre as derivadas dessas funções. Para essa substituição, nós encontramos essa relação entre as derivadas. E agora, se nós levarmos essa substituição na EDO que nós queremos resolver, então, substituindo na EDO, o que nós vamos ter? Substituindo na EDO, vejam lá, y' está aqui, u mais x vezes u', igual, no lugar de y sobre x, vou substituir por u. Então, vai ficar 1 mais u ao quadrado sobre u. E agora, como é que eu manipulo essa expressão? A pior coisa a ser feita aqui é querer separar isso numa soma de frações. Na verdade, o que eu quero fazer é isolar esse u'. E para isso, esse u que aqui aparece, vou jogá-lo lá para o outro lado. E resulta, então, no seguinte, x vezes u' é igual a 1 mais u ao quadrado sobre u menos u. Esse u que estava aqui, subtraí do lado direito. E agora basta você somar essa expressão e vai ficar u vezes u ao quadrado aqui em cima. Então, aqui eu tenho 1 mais u ao quadrado menos u ao quadrado, tudo isso dividido por u. Só somei essas duas expressões, o denominador aqui era 1. E aí, então, resultou em quê? Resultou na seguinte equação. X' é igual a 1 sobre u, que é uma EDO separável bastante simples de ser resolvida. Então, você sai de uma EDO não linear, essa EDO é não linear, notem isso, tá? Esse cara que está aqui, você poderia passar para lá multiplicando, então você ficaria com y vezes y', que te dá uma não linearidade. Você tem essa não linearidade do y ao quadrado aqui. Então, uma EDO não linear, que você transforma para uma EDO que é ainda não linear, mas que agora é separável. Aquela EDO lá de cima também não era separável, viu, pessoal? Essa EDO aqui de cima não era separável também. Então, você transformou uma EDO não separável, não linear, para uma EDOzinha separável, fácil de ser resolvida por integração agora, porque eu posso escrever aqui u vezes u' igual a 1 sobre x. Novamente, eu estou dividindo por x, e por isso é importante ressaltar que eu fiz a hipótese de x ser diferente de zero desde o início. E aí, então, agora, basta integrar. Então, integrando essa equação, você vai ter que a integral de u vezes u' dx
é igual à integral de 1 sobre x dx. Tá bom? Do lado de cá vai aparecer um logaritmo, um ln. Do lado de cá, eu vou fazer aquela mudança de variável costumeira. O linha dx é o meu diferencial du. Tá? Eu estou passando a integração da variável x para a variável u. Então, se u é uma u de x, meu du é o linha dx, se essa u for uma função diferenciável, como eu estou admitindo que seja aqui. Resultado disso é que nós temos o seguinte. Vai ficar aqui a integral de u du igual a ln de x mais c. Eu vou botar um módulo aqui para ser bastante preciso nesse exemplo. E agora a integral de u da u ao quadrado sobre 2. Eu errei essa integração agora há pouco, esqueci do 2 que aparece aqui no denominador. Igual a ln do módulo de x mais c. Esse 2 aqui vai me ajudar, porque agora eu posso escrever que u ao quadrado é igual a ln de x quadrado. Porque esse 2 passaria multiplicando o logaritmo. E, ao multiplicar o logaritmo, ele pode passar para dentro, elevando aqui o módulo ao quadrado. O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, o módulo é eliminado dessa forma. E aqui continua uma constante c. Claro que fica 2 vezes a constante c, mas continua sendo uma constante arbitrária. Agora, o que acontece? Resta inverter a substituição, ou desfazer a substituição. Substituição. Eu tinha que u é igual a y sobre x. Então, como u é igual a y sobre x, eu tenho que y ao quadrado sobre x ao quadrado é igual a ln de x quadrado mais c, e, portanto, não vou avançar muito para além disso. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado, que multiplica ln de x quadrado mais c. Eu quero chamar a atenção de vocês para o meu erro da outra aula, que vocês não viram, e que ele faz uma diferença enorme. Veja, quando eu integrei u na outra aula, eu escrevi que a integral de u era u ao quadrado e esqueci desse 2 aqui no denominador. Olha a diferença que vai fazer esse 2 aqui. Veja, esse 2 foi parar no expoente aqui do x quadrado, tá vendo? Foi parar no expoente aqui do ln que aparecia aqui. Um 2 que uma mera constante, mas que faz uma diferença enorme na solução final da sua EDO. Essa solução é uma solução implícita, inerentemente implícita, tá? Você tem y ao quadrado igual a x ao quadrado, certo? Não dá para você isolar o y aqui, porque para você isolar o y, você precisaria saber, por exemplo, se sua solução é sempre positiva ou se ela é sempre negativa, porque isso é importante na hora que você vai extrair a raiz quadrada. Como você não tem essa informação em geral, ela depende, por exemplo, do problema de valor inicial ao qual uma EDO como essa esteja associado. O ideal aqui é você não mexer mais nisso, deixar em termos dessa solução implícita y igual ao quadrado aqui. Bem? Pessoal, em relação a esse exemplo, vocês têm alguma pergunta? Em relação à explicação que eu fiz aqui até agora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. Escutei uma boa noite. Boa noite, Enzo. Alguma pergunta aqui, pessoal? Professor, Oi, Juliana, pode falar. Boa noite. Eu me perdi ali quando você substituiu o linha dx por du. Onde você fez essa associação aqui?
Na verdade, Juliano, isso daqui é uma substituição que a gente sempre faz, é uma coisa meio que de praxe. Na verdade, o ideal é que nós empregássemos outras letras, tá bom? Quando você faz uma substituição, imagina que você está integrando aqui uma função f de x vezes uma g' de x dx, tá? Que é o caso, por exemplo, só para ilustrar de forma mais clara, quando você está integrando, por exemplo, a função exponencial de x² vezes 2x dx, tá certo? Qual é a mudança de variável que você faz para resolver essa integral, Juliana? Você faz u igual a x², certo? Porque aí o seu du é igual a 2x dx. Por quê? Porque ele já aparece aqui, ó, tá vendo? A derivada da função u já aparece aqui no seu integrando. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Veja, e é sempre isso que nós fazemos. A derivada da função u já aparece multiplicando o seu diferencial dx. Como o restante da sua expressão depende apenas de u, você então está fazendo aqui, a grosso modo, a substituição da variável de integração x pela variável de integração u, que na verdade é uma função diferenciável u de x. Então, quem é o diferencial du nesse caso? Du é u' de x dx. Essa é a substituição que eu mencionei agora há pouco. Por quê? Toda vez que você está resolvendo uma EDO separável, você prepara a equação para esse passo, deixando do lado esquerdo um fator multiplicando exatamente a u'. Tá vendo? Você tem aqui ó, um fator. Daqui a pouquinho eu vou resolver um outro exemplo da mesma forma. E aí esse fator vai ser um pouquinho diferente, vai ter até um pouquinho mais de graça. Você tem aqui um fator multiplicando a u'. Essa u' aqui é quem dita essa substituição que você está fazendo. Você está trocando a variável de integração x pela variável de integração u. Tá? Mas é uma mudança de variável que a gente sempre faz ao resolvermos EDOs separáveis. Tudo bem? O pessoal que é mais prático e que não se atém a esse detalhe, costuma dizer assim, você separa as variáveis u de um lado, a variável x do outro, integra do lado esquerdo em relação a u, integra do lado direito em relação a x. Na verdade, tem um salto enorme aí, porque não faz muito sentido você afirmar que você integra de um lado em relação a uma variável e do outro em relação a outra variável. Na verdade, você faz mudar a variável de integração do lado esquerdo, porque esse produto pela u' te permite fazer essa troca. Tá bem? Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Mais perguntas, pessoal? Quanto mais perguntas, melhor. Alguma outra pergunta? Não? Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo. Na verdade, eu quero mostrar agora um exercício do Reginaldo, bem curioso, porque é uma expressão feia, eu diria até. Eu vou ter que copiar. Deixa eu ver se eu copiei direitinho aqui para transcrever depois. Isso, copiei. Tá bom. Vou apagar essas anotações aqui, tá, gente? Só para ganhar esse espaço. Então, olha só. A EDO é a seguinte. Novamente, resolva a EDO x mais raiz quadrada de x vezes y
menos mais x menos y igual a x elevado a menos 1/2 vezes y elevado a 3. Um exemplozinho chato, porque ele envolve esses expoentes fracionários aqui. E a pergunta é, essa EDO é uma EDO homogênea nos termos que eu mencionei agora há pouco? Não dá para você saber olhando para ela, que a menos que você tenha uma experiência muito grande, que não creio ser o caso de vocês. Então, o que você precisa fazer é tentar escrevê-la como uma função, uma expressão do tipo y' igual a uma f de y sobre x. E essa f, obviamente, vai depender desse monte de coisas que aparece aqui. A primeira coisa que você tem observando essa expressão aqui, é que você deve pensar em fazer é isolar y', tá? Então, vamos isolar y'. Vamos isolar y'. Como é que eu faço isso? Tudo que tiver y', eu vou passar para lá. Então, eu tenho aqui x menos y sendo somados e subtraídos, vou passar para lá, e depois esse fator está multiplicando o y', vai passar dividindo. Então, ao isolar y', eu vou fazer aqui em 2 passos, para ficar registrado. E aqui eu vou ter, então, x elevado a 1/2 menos 1/2, não posso errar esse sinal, y elevado a 3/2, mais y menos x. Então, essas duas parcelas, passei para o lado de cá. E agora, finalmente, eu posso dividir por x mais raiz de xy. Raiz de xy eu já vou escrever na forma de expoente, tá, pessoal? Então, agora, y' igual a x elevado a menos meio, y elevado a 3/2, mais y menos x, tudo isso dividido por x mais x elevado a 1/2 vezes y também elevado a 1/2. Estou usando aqui a propriedade da potência. A potência do produto é o produto das potências, então ficaria x vezes y elevado a meio, então estou usando isso daqui. E agora, eu me pergunto, será que essa expressão pode ser escrita como uma f de y sobre x? E a resposta, se for positiva, ela tem que partir desse y que aparece aqui, sozinho, solitário. Para esse y ser de alguma maneira transformado em algo do tipo y sobre x, a única coisa que você pode fazer nessa expressão é dividir por x, certo? Então, eu vou dividir por x tanto numerador quanto denominador, tá? E aí a gente vai verificar se nós vamos chegar em algo desse tipo. Então, dividindo numerador e denominador por x, o que nós vamos ter? Vamos ficar o seguinte, olha, vamos ter y' igual a x elevado a menos meio, y elevado a 3/2, mais y menos x sobre x, e aqui x mais x elevado a meio, y elevado a meio, tudo sobre x também. E agora vamos fazer as simplificações. X elevado a meio menos meio dividido por x vai dar x elevado a menos
3 meios. Vou colocar aqui assim. Vezes y elevado a 3 meios. Tá? Menos meio, então, se você pensar aqui, ó, você pode escrever x elevado a menos meio vezes x elevado a menos 1, que é esse cara aqui do denominador. Menos meio menos 1, menos 3 meios. Mais y sobre x e menos x dividido por x menos 1. O numerador, então, virou aquela expressão. E o denominador vai ficar x por x dá 1. E aqui vai ficar x elevado a menos meio vezes y elevado a 1 meio. Né? 1 meio menos 1 dá menos meio. Poxa, mas aí essa expressão, agora concluindo, pode ser reescrita como y sobre x elevado a 3 meios. Note que o expoente é o mesmo, a menos de sinal, então esse x pode ir para o denominador, e foi isso que eu fiz, mais y sobre x menos 1 sobre 1 mais y sobre x elevado a 1 meio. Aqui é a mesma razão, ó. Expoente negativo vem para o denominador, o expoente é o mesmo, a menos de sinal. Então, note que a expressão final obtida para a EDO reescrita, ela é uma função que depende do quociente y sobre x. Portanto, essa EDO pode ser é uma EDO homogênea e ela pode ser resolvida através daquela substituição U igual a y sobre x. Tá? Então, agora, vamos aplicar a substituição. Vamos fazer U igual a y sobre x, o que implica que y' é igual a U mais x vezes U'. A substituição, então, quando você deriva, tá? Substituindo, o que nós temos? U mais x U' igual a U elevado a 3 meios mais U menos 1 dividido por 1 mais U elevado a 1 meio. E aqui, pessoal, resta garantido que essa EDO é separável, uma vez que esse U, quando você passar para o lado de cá, note que tudo aqui vai depender apenas de U. E esse fator aqui depende de x, depois a gente pode só concluir fazendo uma pequena manipulação, tá? Fazendo essa manipulação, observa o seguinte, eu vou poder escrever aqui x vezes U' é igual a U elevado a 3 meios mais U menos 1 menos U vezes 1 mais U elevado a 1 meio. Tá? O único problema de usar o Edge, o Microsoft Edge da aula, é que o Ctrl Z não funciona. De resto, ele se porta bem até. Então, aqui eu passei esse U para o lado direito, subtraindo, e já resolvi a fração, né? Somei. Por isso que apareceu esse 1 mais U elevado a meio, multiplicando o U aqui. E aí o que vai acontecer é que eu vou poder cancelar esse U com esse U, ele é negativo, e aqui U vezes U elevado a meio vai dar U elevado a 3 meios. Essa parcela aqui também vai poder ser cancelada, tá? Então, resulta na seguinte EDO. X U' igual a menos
1 sobre 1 mais U elevado a 1 meio. Elevado a 1. Tá? Que pode agora, finalmente, ser colocada na forma apropriada para resolvermos a integração. Então, aqui vai ficar 1 mais U elevado a 1 meio vezes U' igual a menos 1 sobre x. Igual a menos 1 sobre x. Nossa, só multipliquei cruzado aqui agora. Agora, novamente, integrando, basta integrar agora. Observa aqui, ô Juliano, em relação àquela sua pergunta de agora há pouco, veja, eu vou até repetir aqui, ó, a integração completa. Veja aqui, Juliana, essa daqui é uma função que depende da função u de x. Então, é uma expressão, uma função que depende da função u de x. E aqui aparece o linha de x dx. Então, essa função que você está integrando depende de uma função u, cuja derivada aparece aqui multiplicando o diferencial dx. Então, o que você tem efetivamente é que fazer a mudança de variável de integração, passando da variável de integração x para a variável de integração u. Porque esse produto u' vezes o diferencial dx é o seu diferencial du. Tá? É sempre isso que a gente faz. Isso, então, resulta na integral de 1 mais u elevado a meio du igual à integral de 1 sobre x dx. Portanto, o que você vai ter aqui é u mais 2/3, 1 meio mais 1 dá 3 meios. Então, 2/3 de u elevado a 3 meios. Aqui eu estou calculando essa integral. E do lado de cá eu vou ter menos ln do módulo de x mais c. E nesse caso, especificamente nesse caso, a gente não tem muito o que fazer, apenas resta agora desfazer a substituição. Resta desfazer a substituição. Então, nesse caso, u é igual a y sobre x. E aqui a expressão vai ficar bem feia, olha. Y sobre x mais 2/3 de y sobre x elevado a 3 meios igual a menos, ou se você preferir, para ficar mais bonitinho, c menos ln do módulo de x. Não tem muito o que simplificar nessa expressão, porque por mais que você a manipule, não vai adiantar muita coisa. Tá? Não vai adiantar muita coisa. Claro esse exemplo, pessoal? Perguntas a respeito da conta que eu fiz aqui? Professor, na parte um pouco mais para cima, quando faz a relação de u com y, aí, vamos Aqui. fazer u igual a y sobre x. Nessa parte aí, por que fica u mais x e mais x u'? Por causa disso aqui, ó. Quem foi que perguntou? Eu, Isabela. Isabela, por causa disso aqui, ó. Eu tinha mostrado aqui em cima para vocês, ó.
Quando U é igual a Y sobre X, também é afirmativo você dizer que Y é ', x vezes U, desde que X seja diferente de zero. E aí, basta você usar a regra do produto para derivar, tá vendo? Y' do lado esquerdo, e aplica a regra do produto para derivar esse aqui, ó, X vezes U. Derivado da primeira vai dar 1 vezes U, mais a primeira, X, vezes a derivada da segunda, U'. Entendeu? Entendi. Obrigada. Por nada. Alguma outra Professor, pergunta? eu tenho Oi, outra dúvida. Sou eu, Juliana. oi, Juliana. Quando você colocou lá no início do problema para considerar a função de, tipo, a derivada de y igual a função de y sobre x, isso foi dado pelo problema? Aí em cima, y' igual a f. Ou isso a Ah, não, gente não. geralmente É porque assume? essa daqui, Juliana, é a forma padrão dessas EDOs que nós estamos resolvendo. Certo? As EDOs que nós estamos resolvendo, elas precisam ser escritas como y' é igual a uma f grande de y sobre x. É essa expressão que permite que nós usemos essa mudança de variável, entendeu? Então, para eu aplicar essa mudança de variável u igual a y sobre x, eu preciso que a EDO se escreva dessa maneira, entendeu? Ah, tá, entendi. Obrigada. Eu tenho uma outra dúvida. Pode Logo aí perguntar. abaixo, exatamente, não, um pouquinho acima, nessa linha que você substituiu, não, um pouquinho acima ainda, eu acho. Quando você, aí, Aqui. foi isso, quando você fez esse y', né? Aí você pegou essa equação, é como se você tivesse removido o x elevado a menos 3 sobre 2. E embaixo o x elevado a menos. Eu não entendi. Não, é porque é isso aqui, ó. Eu tinha x elevado a menos 3 meios, certo? Esse x elevado a menos 3 meios, eu poderia escrever essa expressão assim, ó, y elevado a 3 meios, dividido por x elevado a 3 meios, concorda? Porque o expoente negativo, eu jogo ele no denominador, com sinal positivo, certo? Ah, é Foi porque você isso que eu dividiu fiz tudo por aqui. x. Não, aqui eu dividi por x. Aqui eu dividi por x. Sim. E aí eu comecei a operar. X elevado a menos meio dividido por x vai dar x elevado a menos 3 meios. Tudo bem? Mas aqui agora o que eu estou usando é a mesma propriedade. Na verdade, só que esse expoente negativo, veja, eu sempre posso fazer o seguinte, gente, olha, x elevado a menos a, ou qualquer a elevado a menos b, por exemplo, eu posso escrever sempre como 1 sobre a elevado a b. Tudo bem? Foi isso que eu fiz aqui. Eu tinha x elevado a menos 3 meios vezes y elevado a 3 meios. Continuou o y elevado a 3 meios, porque aí esse expoente negativo, essa potência de expoente negativo, eu inverti, passando ela para o denominador. Deixa eu apagar isso aqui e escrever um pouquinho melhor aqui, ó. Eu estou usando essa propriedade aqui, gente, ó. Então, se você tem aqui, escrever aqui embaixo, fica mais fácil. Eu estou usando essa propriedade aqui, ó. Se você tem x elevado a menos a. Eu entendi a propriedade. O que eu não entendi foi onde foi parar o x, já que ele foi para o denominador, eu não encontrei ele no denominador lá na Ele sequência. está lá. Ele tá, eu vou voltar lá. Isso aqui é y elevado a b sobre x elevado a a. Tudo bem? Foi essa propriedade que eu usei. Mas o x está Sim. lá, ué. Eu não sumi com ele, não. Aqui, ó. O y sobre x, tá vendo? É porque Ah, como o sim. expoente é o Entendi. mesmo, 3 meios, eu coloquei y sobre x elevado a 3 meios. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui no denominador também. Tá vendo? Nossa, entendi. Agora eu entendi. Eu não O estava x está enxergando aqui, isso, ó. Não não. sumi com É ele, não. verdade. É porque como a Ele some função... aqui.
quando você faz x sobre x, aí dá 1. Mas aqui ele não some, não. É porque como Se a ele função... sumisse, seria um problema, inclusive. Porque se ele sumisse, eu não poderia aplicar essa transformação, essa mudança de variável. Agora eu entendi. Tá É porque bem? como a função estava em função de y sobre x, para mim você tinha substituído o x e tivesse ficado alguma variável perdida aí, mas não, agora eu entendi. Tá tudo certo, Não, obrigada. perdi ninguém, não. Perdi ninguém, não. Tá joia? Beleza, então. O outro tipo de equação que eu quero mostrar para vocês hoje são as equações de Bernoulli. Tá? Vou colocar aqui no centro da tela. Equações de Bernoulli. As equações de Bernoulli são, novamente, equações que não são lineares, tá? Não são equações lineares, e que eu vou usar uma mudança de variável para transformá-la numa equação linear. A equação de Bernoulli é mais bem definida do que as equações homogêneas. As equações de Bernoulli são equações do tipo... Vou até escrever de vermelho aqui, ó. Y' mais P de t vezes Y igual a Q de t vezes Y elevado a N com N diferente de zero e N também diferente de 1. Isso faz com que sejam uma EDO não linear. O fato de N ser diferente de zero e N ser diferente de 1 garante que essa equação é não linear. Se N fosse igual a zero ou se N fosse igual a 1, seria uma EDO linear. Esse lado esquerdo aqui, ó, é de uma EDO linear. Tá vendo? De uma EDOzinha linear. A não linearidade está aqui nesse y elevado a n. Tá? Esse y elevado a n é a chave, inclusive, para a gente definir depois a substituição que nós vamos aplicar aqui. Então, deixa eu trocar a cor aqui do meu escrevente. Veja só, para resolvermos, a EDO de Bernoulli ela é quase linear, exceto por essa parcela. Então, eu vou tentar eliminar essa parcela aqui. Como é que eu elimino essa parcela? Eu vou dividir toda essa equação por y elevado a n. Bem? Vou dividir toda a equação por y elevado a n. Dividindo por y elevado a n, eu vou ficar assim, ó, y' sobre y elevado a n, mais p de t vezes y sobre y elevado a n, igual a q de t, que multiplica y elevado a n sobre y elevado a n. Novamente, usando aquela propriedade da potência, quando você inverte a fração, o expoente da potência troca de sinal, essa equação pode ser reescrita como y elevado a menos n vezes y' mais p de t vezes y elevado a 1 menos n igual a q de t. E aqui, meus jovens, aparece exatamente a minha mudança de variável. Vamos definir u de t como sendo o u, a nova variável. Tá? U aqui, novamente, gente, eu estou sempre falando de funções aqui, tá? U é uma função de t implícita. Eu não vou escrever para ficar mais fácil. Eu vou definir a nova variável u como sendo y elevado a 1 menos n. Tá? U igual a y elevado a 1 menos n. Agora, novamente, uma vez que você define uma relação entre as variáveis dependentes, você também obtém uma relação entre as derivadas delas. Derivando essa expressão
derivando essa expressão, eu vou ter U' igual a 1 menos n. Aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia. Tá vendo? Ó? Y é uma função composta com a função potência 1 menos n. Então, derivando a função potência, 1 menos n vezes y elevado a menos n. 1 menos n menos 1 dá menos n. Vezes a derivada da função de dentro. A função de dentro é a própria y, vezes y'. Então, aqui eu estou usando a regra da cadeia. Ó, a derivada da potência, desce o expoente e você subtrai 1. 1 menos n menos 1 dá menos n. E aí você multiplica pela derivada da função de dentro. Nesse caso é a própria y. E agora, veja só o que aconteceu aqui. Trocando de pincel e botando um pincel azul para destacar. Esse fator aqui, ó, esse fator que apareceu na derivada U', é exatamente esse camarada que apareceu aqui, ó, quando você pegou a EDO de Bernoulli e dividiu por y sobre n. Então, essa substituição U igual a y elevado a 1 menos n, vai transformar essa EDO para uma EDO linear. Vejam só. Posso escrever, então, que y elevado a menos n vezes y é igual a U' dividido por 1 menos n. 1 menos n, como n é diferente de 1, é diferente de 0, posso dividir direitinho. Então, agora, substituindo na EDO, o que você ganha? Olha só, eu vou ter aqui, ó, isso daqui é U' sobre 1 menos n, mais P de t, y elevado a 1 menos n é a minha U, P de t vezes U, igual a Q de t. Como eu disse, uma EDO linear. E aí, para você resolver a EDO linear, você pega, calcula o fator integrante e faz os cálculos que a gente já está acostumado a fazer. Tá? Então, note, como eu disse no início, existem muitas substituições. A gente está vendo aqui 2 exemplos nos exercícios. O Reginaldo propõe que vocês usem algumas outras substituições. E o espírito é sempre o mesmo. Você tem uma relação entre a velha variável dependente e a nova variável dependente. Essa relação se traduz numa relação entre as suas derivadas. Pega essa expressão e deriva. Deriva usando a regra do produto, deriva usando a regra do quociente, deriva a expressão. E você, então, obtém uma relação entre a derivada da nova variável e a derivada da antiga variável. Ao substituir na equação, essa substituição deve lhe conduzir a uma expressão que você saiba resolver, a uma EDO que você tenha uma ferramenta para resolver. Esse é sempre o espírito das substituições. Tudo bem? Ficou claro isso daqui, pessoal? Eu vou mostrar um exemplo para vocês, mas queria saber, ficou claro essa conta que eu mostrei aqui para vocês? Perguntas? Por enquanto está claro, professor. Tá bom. Então vamos lá, vamos no exemplo. Ô, professor, só uma curiosidade agora. Sim, pois não? Quem está perguntando? O João Henrique. Ô, João. Essas substituições são as mais importantes ou são só, não sei? São as de maior efeito. Como eu falei, João, a gente não consegue esgotar todas as possibilidades de encontrar soluções analíticas, tá? As substituições, na verdade, a gente está colocando aqui algumas mais comuns, talvez na sua fala, das mais importantes.
Mas você estudando equações diferenciais, você se depara com situações em que você olha para a equação e fala assim, ó, eu não tenho ideia de como que eu vou resolver isso daqui. Mas, olha, tem essa expressão aqui que eu posso fazer uma mudança de variável. Aí você vai, faz uma mudança de variável e transforma a equação em algo mais palatável, vamos assim dizer. E aí, mesmo assim, você não consegue. E aí você faz uma outra mudança de variável e você vai trabalhando dessa forma. Então, as mudanças de variável, por exemplo, tem uma equação que está até no material do Reginaldo, que são as equações de Riccati, que você, na verdade, faz duas alterações na equação. Você primeiro transforma a equação para uma equação de Bernoulli e depois transforma a equação de Bernoulli para uma equação linear, igual eu mostrei aqui para você. Então, essa coisa de substituição, se é a mais importante, não é? Essas são as mais, como eu vou dizer, as mais didáticas, tá? Eu poderia colocar As nesse menos termo, talvez. assustadoras, então. Nem tanto, nem tanto. Mas é porque outras situações começam a se tornar muito complexas e não tem um rol de equações para o qual você fala assim, olha, essa substituição funciona para todos esses tipos de equação. Essas duas situações que eu mostrei para vocês até agora, você tem muito claramente onde elas se apliquem, onde elas se aplicam, né? Que são nas equações homogêneas, no primeiro caso, e nas equações de Bernoulli, aqui no segundo caso. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigado. Beleza, obrigado você pelas perguntas. Vamos lá, então. Deixa eu mostrar um exemplinho aqui para a gente. Como eu falei, hoje a aula é curta. Eu até anotei um exemplo da aula anterior, porque deu tão certo o exemplo que eu anotei ele para fazer para vocês. Que, em geral, eu vou ao sabor do vento, assim. O exemplo que vem na cabeça eu coloco, mas tem vezes que o troço não funciona. E esse aqui funcionou muito bem, então vamos aproveitar, né? Um time que está ganhando não se mexe. Falar nisso, acho que agora o jogo do Galo acabou, porque a barulheira aqui perto de casa acabou. Então vamos lá. Resolva a EDO, Y' mais T vezes Y. Eu falei, ainda eu anotei errado. Y igual a T vezes Y ao cubo. Eu acho que é isso. Bom, agora vamos pôr à prova o meu conceito de agora há pouco. Bom, essa EDO é uma EDO de Bernoulli, certo? Claramente uma EDO de Bernoulli, com N igual a 3. É uma EDO de Bernoulli. Ô, gente, deixa eu só fazer um alerta. O semestre passado, na avaliação que eu apliquei dessa primeira parte, tinha um monte de equação assim, fácil de ser resolvida, porque a equação era separável, porque a equação era linear, às vezes. Linear não, mas a equação separável assim, fácil de ser resolvida, e aí o pessoal pegava, reescrevia a expressão como uma equação de Bernoulli e aplicava a técnica de Bernoulli. Funciona? Funciona. Mas para uma EDO que era separável, era muito, mas muito mais fácil resolvê-la como uma EDO separável e não como uma EDO de Bernoulli. Esse exemplo, eu acabei de observar, ela é uma EDO separável. Esse exemplo é o exemplo de uma EDO separável. Eu vou resolvê-la como uma EDO de Bernoulli, mas depois eu vou mostrar para vocês que ela também é uma EDO separável. E é fácil de você verificar isso. É uma EDO de Bernoulli, onde n igual a 3. Esse expoente aqui, ó. Tá? É o expoente da não linearidade da equação. Esse pedaço aqui, linear. Esse pedaço aqui, não linear. Tá bem? Então, vamos lá. Dividindo por y ao cubo, dividindo por y ao cubo, eu vou ter
y elevado a menos 3 vezes y', mais t vezes y elevado a menos 2, igual a t. E esse daqui, ó, é o elemento que vai definir a sua mudança de variável. Então, fazendo o... Tá? Aqui, ó, seja u igual a y elevado a menos 2. Temos, calculando a derivada disso daqui, usando a regra da cadeia, u' vai ser igual a menos 2, y elevado a menos 2, menos 1, menos 3, vezes y'. Sempre usando a regra da cadeia, porque aqui você tem a função potência e a função y, que são funções. Então, você está derivando uma função composta. Deriva a função potência, menos 2 vezes y elevado a menos 3, deriva a função de dentro, que é a função base, nesse caso, y, dá o y', certo? E aí, então, veja só, y elevado a menos 3 vezes y' é igual a menos u' sobre 2. Menos u' sobre 2. Substituindo na EDO, o que nós vamos ter? Substituindo, o que eu tenho é... Aqui, ó, substituindo aqui, tá, gente? Substituir lá também daria certo, mas daria mais trabalho. Substituindo aqui, você vai ter menos u' sobre 2, mais t vezes u, igual a t. E essa equação, eu vou escrevê-la na forma padrão, multiplicando por menos 2. Ó. Esse menos 2 que está aqui dividindo, eu vou multiplicar por menos 2. Eu tenho u' menos 2t u igual a menos 2t. Bom, como eu disse, uma EDO linear e eu vou resolvê-la calculando o fator integrante, tá? Então, ó, calculando o fator integrante da EDO, eu tenho que o fator integrante, eu vou ter que chamar de V aqui, ó, vai ser E elevado à integral de menos 2t. Esse menos 2t aqui, ó. Integral de menos 2t vai ser igual a E elevado a menos t quadrado. Multiplicando a EDO, multiplicando a EDO, nós vamos ter exponencial de menos t quadrado vezes u', menos 2t vezes u, apagar aqui, peraí. 2t vezes a exponencial de menos t quadrado vezes u, igual a menos 2t vezes a exponencial de menos t quadrado. Como a propriedade do fator, do fator integrante, eu já tenho que esse lado esquerdo é a derivada do fator integrante, que nesse caso é a exponencial de menos t quadrado, vezes a incógnita da equação, que é u. E do lado direito, uma expressão que é fácil de ser integrada também. Tá? Então, agora basta integrar. Então, ó, basta integrar. Integrando essa expressão, a integral do lado esquerdo
é a integral da derivada desse produto. Portanto, ao integrarmos essa derivada, nós obtemos esse produto. Eu vou ter exponencial de menos t quadrado vezes u. E a integral do lado direito vai dar e elevado a menos t quadrado. Por quê? Porque aqui, ó, esse fator, menos 2t, é exatamente a derivada de menos t quadrado. Então, eu posso fazer uma substituição. Eu estou fazendo tanta substituição aqui, mas uma substituição na integração, se eu fizer w igual a menos t quadrado, o meu dw vai ser igual a menos 2t dt. Tá vendo? Menos 2t dt. Então, o resultado dessa integral é a exponencial de menos t quadrado, exponencial de w. A integral da exponencial de w é a exponencial de w, exponencial de menos t quadrado. E o que me garante que u é igual a 1 mais c vezes a exponencial de t quadrado. Tá vendo? Essa exponencial de menos t quadrado, multiplico tudo, passo dividindo, como você preferir. E aí, para concluir, basta desfazer. Agora, finalmente, finalizamos desfazendo a substituição. U era igual a y elevado a menos 2, tá? U era igual a y elevado a menos 2. Então, eu vou ter que y elevado a menos 2 é igual a 1 mais c vezes a exponencial de t quadrado. Se você quiser, você ainda pode escrever que y ao quadrado é igual a 1 sobre 1 mais c vezes a exponencial de t quadrado. Uma outra maneira de você expressar a solução, e daqui não passa, tá? Daqui não vai adiante, porque você não sabe se y é positivo ou negativo. Se você, por exemplo, tivesse uma informação dizendo que y é uma função positiva, ó, se y fosse maior do que zero, você poderia escrever aí sim explicitamente que y é igual a raiz quadrada de 1 sobre 1 mais c vezes a exponencial de t quadrado. Por exemplo, se você está resolvendo um problema de valor inicial, cuja condição inicial é positiva, então essa seria a solução explícita. Tá? Se por outro lado, se y for menor do que zero, você teria então y igual a menos raiz de 1 sobre 1 mais c vezes exponencial de t quadrado. Note, então, que para você explicitar a solução, é preciso que se dê alguma condição a mais. Ou que a sua solução é sempre positiva, ou que a sua solução é sempre negativa. Uma condição num problema de valor inicial te diria isso, tá? Mas caso essas informações não sejam dadas, essa daqui é a solução da EDO, tá? Implícita. Tudo bem? Perguntas aqui, gente? Perguntas aqui? Não? Veja só, essa EDO eu falei que ela é uma EDO de Bernoulli, mas essa também é uma EDO separável. Vou escrever aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui porque que ela é separável, ó. É fácil verificar, mas vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Vou puxar uma setinha para cá e vou escrever aqui de uma cor bem chamativa. Vou escrever aqui de laranja. Veja só, eu posso escrever essa equação assim: y' igual a t que multiplica y ao cubo menos y. Tá vendo? Esse t vezes
vezes y, eu passo para o lado de lá subtraindo, e depois coloco o t em evidência. Por sua vez, essa equação pode ser escrita como 1 sobre y ao cubo menos y, y' igual a t, tá? Aí alguém pode falar assim, poxa, mas essa é bem complicada de ser resolvida. E na verdade não é. Na verdade, ela é uma equação relativamente simples de ser resolvida. Eu vou deixar como uma proposta para vocês. É claro que você poderia usar... Não vou falar o que você poderia usar. Vou deixar aqui como uma provocação. Resolvam essa EDO como sendo uma EDO separável, sem transformá-la para uma EDO de Bernoulli. Tá? Ela é fácil de ser resolvida. Bem? Beleza, pessoal? Ô, professor, você podia Diga. falar um pouco sobre soluções singulares também? Soluções singulares. O Arthur fala sempre disso, né? Aí eu falei, uai, o que é isso? Você lembra de um exemplo? É o João, né? Você lembra de E um exemplo, João? eu lembro mais ou menos. No Fala aí para caderno eu nós. lembro aqui. Deixa eu Pega olhar. aí, fala aí. Da equação toda? Isso, fala a equação toda. Deixa eu ver aqui. Y' menos y sobre 2 é igual a e elevado a t, que multiplica y à quinta. Y elevado a quinta. Isso. A solução singular, ela se dá pelo fato de que você precisa dividir isso daqui por y elevado a quinta, não é isso? Você vai ter que dividir por y elevado a quinta. Correto? Quando você divide isso aqui por y elevado a quinta, você vai ter aqui y elevado a menos 5 vezes y' mais não, menos. Um meio de y elevado a menos 4 igual a exponencial de t. Certo? É sempre isso que você faz. Para você dividir por y elevado à quinta, você tem que admitir que y é diferente de zero. Concorda? Você não pode dividir por y Certo. se y for a solução nula. Y igual a zero é a solução que ele chama de... Singular, entendi. Você está dizendo, ó, mas veja bem, ô João, olha só como é que é trivial. A função y elevado a zero é a solução dessa EDO. A função y igual a zero é a solução dessa EDO. Por quê? Substitui a função nula aqui. Qual é a derivada da função y igual a zero? É zero, né? Zero. Então aqui você vai ter zero. Então seria A função toda y a igual a... família de soluções do final mais o y de t igual a zero. Mais o y igual a zero. Mais o y igual a zero. Entendi. Tá? A solução singular é porque, para você fazer esse processo, você supõe y diferente de zero. Tá joia? Faz sentido. Tem que voltar nas suposições que ele vai fazendo e conferir se elas são solução da original. Na verdade, ela é, né? Veja, você pode começar Mas em outros casos, por exemplo. Sim. Aí Mas vai voltando nas deixa eu suposições voltar e aqui. confere. Deixa eu voltar aqui, porque aqui eu fiz um... Eu acabo... Eu sou meio negligente com certos detalhes. E essa é uma boa pergunta que você me fez. Até para me provocar em relação a essa negligência. Veja só, João. Eu dividi aqui essa expressão por x mais raiz de x vezes y, tá vendo? Certo. Aqui, ó, passa. Então, a grosso modo, eu deveria ter o rigor de dizer o seguinte: para que valores de x isso daqui é igual a zero? Então, eu precisaria dar uma olhada nas soluções em que x
mais x elevado a 1/2 vezes y elevado a 1/2 são iguais a 0. Certo? Mas aqui, ó, de novo, se x é diferente de 0, eu poderia escrever que, dividindo tudo por x elevado a 1/2, para subir com esse cara. Ou então eu poderia escrever que y elevado a 1/2 é igual a menos x sobre x elevado a 1/2. Então, y elevado a 1/2 teria que ser igual a menos x elevado a 1/2. Isso aqui, x elevado a 1/2. Isso aqui nunca acontece, porque você está falando da raiz. Certo? Entendi. Tá? Então, y... Tá vendo? Isso daqui não funciona. Daria Isso raiz aqui de negativo, né? Exatamente. Exatamente. Tá? Ou funciona. Deixa eu pensar um pouco. Se y for igual a x, se você elevar ambos os membros ao quadrado, você obteria y igual a x. Mas y igual a x não atende essa condição. Se y for igual a x, essa condição aqui não é satisfeita. Essa condição aqui não é satisfeita nunca. Tá? Então, é claro, você tem razão, e é ótimo essa provocação que você me fez, mas, em geral é muito como essa situação final aqui, ó. A solução... Eu esqueci o nome. É João. Não, o nome da solução, João. Singular. A solução singular, em geral, é uma solução trivial, tá? Y igual a 0 é a solução dessa equação. Então, vamos procurar as soluções que não são a solução trivial. São diferentes da solução trivial. Diferente de y igual a 0. Tudo bem? Beleza? Então, bacana, então. Fico muito satisfeito com a aula hoje, as perguntas de vocês. Eu muito satisfeito mesmo. É sempre muito mais produtivo uma aula com a interação, com respondendo as perguntas de vocês. Então, realmente fiquei muito satisfeito. Obrigado pela participação de vocês. Beleza? Sexta-feira eu vou liberar uma listinha de exercícios nova para vocês e vou liberar o estudo dirigido sobre aplicações. Na semana que vem temos aula síncrona na quarta e aula síncrona na sexta, porque é a aula anterior à prova, que é na quarta-feira da outra semana, dia 24. Então, atenção a esse tempo que já está chegando aí, o tempo da prova, tá bom, gente? Professor, a lista de exercícios também é para entregar? Sim. A lista de exercícios que eu vou liberar na sexta-feira é para vocês me entregarem na outra sexta. Ah, tá, beleza. Obrigada. Tá bom? Professor, essa lista, ela vai ser igual à última lista do SIGA? Acho que vai ter uma questãozinha aberta, tá, Isabela? Acho que a questão de aplicação eu vou colocar uma questãozinha aberta para vocês. Beleza. Tá bom? Gente, então, boa noite, um bom descanso para vocês, viu? E até a semana que vem. E sempre que tiverem dúvida, sempre que tiverem estudando, tiverem dúvida, pode me mandar por e-mail, pode me mandar aqui pelo SIGA ou pelo Teams que eu respondo. Tá joia? Beleza, professor. Muito obrigada, viu? Boa noite. Nada, gente. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite aí. Obrigado pela atenção. Valeu.